Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como descobrir se o seu filho está mentindo. Isso mesmo, não é nenhum truque, mágica, paranormalidade, nada disso. É uma técnica simples, mas bem eficaz, tá? Que eu aprendi com a PNL e vou compartilhar aqui com vocês. Em um vídeo anterior eu já expliquei um pouquinho sobre os canais de comunicação preferencial, que cada um tem assim um canal mais assim desenvolvido, vamos dizer assim, que pode ser o auditivo, o sinestésico ou o visual. Se você não viu, ó, volta lá, assiste, depois vem para cá de novo, tá bom? Para descobrir qual o canal de comunicação preferencial da criança, no caso eu estou dando aqui o exemplo, né, do relacionamento com os filhos, eu preciso observar pequenos detalhes, né? Se a criança ela fala muito rápido, se ela fala gesticulando, se ela precisa ficar encostando em você na hora que ela está falando. Tudo isso vai me dar pistas para entender qual que é o sistema representacional principal do meu filho, da criança, se é visual, auditivo ou sinestésico. Tá, Yuka, mas e daí? O que isso tem a ver com saber se a criança está mentindo ou não? Vamos lá. Outra forma, outro detalhe que a gente pode observar na criança, quando a gente está conversando com ela, é o que a gente chama de pistas oculares na PNL, que são os movimentos dos nossos olhos. Isso, então no caso dos olhos da criança. Quando a gente pergunta para ela assim, o que você comeu ontem no almoço? Para cerca de 90% das pessoas, das crianças, né? Quando elas vão resgatar alguma informação do passado, elas tendem a olhar para cima e para a esquerda, buscando aquela informação, tá? Então ela vai, olha, pensa, eu comi macarrão, né? Beleza. Quando eu pergunto para ela, se você fosse desenhar um animal novo, se você fosse inventar um animal, que nome você daria? Como ele seria? Para cerca da maioria das crianças, elas tendem a olhar para cima e para a direita. Ou seja, elas estão construindo uma imagem mental e imaginando, né, assim, criando uma imagem daquele animal que eu estou sugerindo, né, para ela criar. Ou seja, quando eu olho para cima e para a direita, eu estou criando. Quando eu olho para cima e para a esquerda, eu estou lembrando, né, de alguma imagem, de algum fato, alguma experiência. Da mesma forma, o nosso canal auditivo. Se eu pergunto para a criança assim, qual música que você mais gosta? E aí ela olha assim para a esquerda, né, para o lado e para a esquerda, na direção assim do nosso ouvido. Por quê? Porque é uma memória auditiva. Então a gente tende a buscar nesse lado aqui. Da mesma forma, quando a gente pergunta, vamos inventar uma música, né? Vamos criar uma música nova juntos? Ela vai já olhar para o outro lado, para a direita, né? Na altura aqui dos ouvidos, ou seja, ela está criando um som na cabeça dela, né? Então, lado direito, criativo, né? Estou criando, imaginando coisas novas. Lado esquerdo, eu estou recordando, lembrando de alguma experiência, algum fato, algum acontecimento. Agora, quando eu pergunto alguma coisa e a criança olha para baixo e para a esquerda, o que isso significa? Ela está tendo um diálogo interno. Ela está conversando com ela mesma na cabeça dela,
né, antes de te responder. E quando ela olha para baixo e para a direita, é porque ela tá mais ligada a alguma emoção. Tipo, eu senti um frio na barriga porque a mamãe me perguntou isso e, sabe, ela tá muito conectada à emoção. Eu olho para baixo e para a direita, tá bom? É o lado sinestésico. E como a gente pode utilizar esses pequenos detalhes, né, do movimento ocular para saber se uma criança ela tá mentindo ou não. Primeira coisa, você vai testar, né, se realmente ela se enquadra nesses 90% de que quando vai olhar para esquerda é porque ela está lembrando de alguma coisa, quando ela olha para a direita é porque ela está criando alguma coisa na imagem mental dela, né, tá criando um som diferente ali. Então, você vai fazer um teste, vai fazer uma pergunta, né? Simples. O que você comeu ontem? O que você fez hoje de manhã? E aí, se ela olhar para a esquerda, beleza. Eu sei que quando ela olha para a esquerda, ela está resgatando alguma informação do passado. Agora, se ela olhar para a direita, aí ela está dentro daqueles 10% da minoria que tem o lado contrário, o sistema representacional é diferente, né? O direito, ele resgata coisa do passado e a esquerda é o criativo, é onde vai criar as novas imagens, né? Então, só faça um teste antes para ver se ela se enquadra ali na maioria das crianças, tá bom? Feito isso, eu quero saber se, né, ela tá mentindo com relação a alguma situação específica. Você faz esse teste, testa para ver se ela tá dentro dos 90%, e aí faz a sua, né, vai conversando e tal, e vai observando, e aí joga a pergunta que você quer saber realmente, né? Aquele dia lá que deu uma confusão na escola com seu amiguinho, né? O que aconteceu? Aí se a criança pega e olha para a direita e para cima, aí não é bom sinal não. Aí indica que ela tá inventando ali uma história, sabe? Tá tirando da cabeça ali uma história nova para te contar. E se ela olha para a esquerda e para cima, beleza, ela tá realmente tentando acessar o que aconteceu para te falar. Então, olha essa dica de ouro quando você quer descobrir se o seu filho está mentindo ou não. Observe para onde ele olha antes de te responder, tá bom? Tá, Yuka, mas e se ele olhar para baixo e para a esquerda, né? Se ele estiver num diálogo interno, conversando com ele mesmo, calma, dê um tempo a ele. Ele tá vendo se ele vai, de repente, te falar a verdade ou não. Ele tá num conflito e ele tá ali pensando, será que eu conto a verdade para a mamãe? E tá ali olhando assim para baixo, para a esquerda e conversando com ele mesmo. Eu falo ou não falo? Né? Dá um tempo, deixa ele pensar, deixa ele refletir, depois faz a mesma pergunta novamente. Então, filho, mas e aí? O que aconteceu? Me conta. Aí sim, aí ele vai, depois que ele tomar uma decisão, ele vai olhar para cima e para a direita, ou vai olhar para cima e para a esquerda, ou para o lado e a direita, para o outro lado a esquerda. E aí você vai observar se ele está criando uma história ou se ele está contando algo que realmente aconteceu, tá? Então, dica valiosa, testem aí em casa, depois me contem, tá bom? Como é que foi? Lembrando que a direita para baixo, ele está mais conectado com as suas emoções, é o sinestésico, tá? Prestem muita atenção. Então, assim, observe se a criança está nervosa, está precisando de um acolhimento, né? Está muito ansiosa, né? Então, tente primeiro acalmar a criança, né? Assim, para ela controlar o emocional e aí sim fazer novamente a pergunta, tá bom? Espero que tenham gostado da dica, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.